Estão em discussão única o projeto e a emenda. Não havendo oradores, está em votação. Primeiramente, a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Paulo Henrique Correia, invocando o parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, requer a apreciação da redação final da mesma sessão. Já com a emenda acoplada, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de lei número 101/2023 do Prefeito Municipal, que altera dispositivos específicos na Lei 2483, de 7 de março de 2011, que é aditamento de subvenção do calendário de São Benedito. As comissões se manifestaram pela normal tramitação. Está em discussão um único projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Cipriano solicita a apreciação da redação final na mesma sessão. Favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de lei 10.102/2011, de autoria do Prefeito Municipal, que altera os dispositivos da Lei 4483, também aditamento de subvenção ao Centro Cultural Social Aruanda Brasil. As comissões se manifestaram pela normal tramitação. As comissões de Justiça e Redação apresentou emenda, receberam cópias. Estão em discussão o único projeto e emenda. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação agora o projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto por unanimidade, discussão única. O vereador professor Reginaldo, evocando o parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, requer a apreciação da redação final na mesma sessão, já com a emenda acoplada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto em primeira discussão. Projeto do vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Leandro. Que obriga os estabelecimentos comerciais ou edifícios que é possível adquirir e instalar hidrantes dos pontos estratégicos para outras providências. Corte de aprovação, Maria Simples, com prorrogação de vista ao vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano, que não emitiu parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Bom, senhor presidente, eu solicitei vista nesse projeto porque nós solicitamos um parecer da nossa assessoria técnica, né? E que lá consta que essa legislação já existe legislação estadual a respeito disso, né? Da implantação de hidrantes. Inclusive, segundo o próprio bombeiro fala, que fere ali, que está dando determinações ao bombeiro, né? A um órgão estadual fazer funções, né? Então, o parecer é pela tramitação, né? Independente do meu voto. As comissões permanentes elaboraram parecer pela tramitação. O vereador Reginaldo solicita a dispensa da leitura dos pareceres. A regimental favorável para as comissões contrárias se manifestam. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em votação. Os favoráveis permanentes das comissões contrárias se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação o projeto. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado contra os votos vereador Cipriano, André, Kiko e Cipriano. Espera, senhores vereadores. Está em primeira votação o projeto dos hidrantes do Leandro. Está em votação. Pois não, senhor vereador. Pela tramitação. Do jurídico pela tramitação. O jurídico disse que já tem regulamento próprio. O que tem a ver com sucesso? Pelo amor de Deus. Tem não? Tem. Mas acho que isso é para autorizar a ser feito, né? Para autorizar o SAI fazer, né?
Senhores vereadores, eu tenho que colocar em votação o projeto. Os favoráveis... Não, mas o vereador Francisco pediu para... Vota a favor? Então só para não haver dúvidas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado contra os votos. Tem estadual. Os favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra os votos do vereador Otávio, André, Kiko e Cipriano. O vereador Paulo Correia solicita apreciação em segunda discussão na mesma sessão. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra os votos do vereador Dr. Otávio, André, Kiko e Cipriano. O vereador professor Reginaldo solicita a apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Vocês vão votar favorável à redação final? Votando aprovada a redação final contra os votos do vereador André e Kiko. Redação final. Você também vota contra a redação final? Então vai. E Cipriano também. Na redação final votou contra o André, o Kiko e o Cipriano. O Otávio não votou contra a redação final. Tá? Foi o Paulo Correia que solicitou a redação final. Tá? A redação final foi o Paulo Correia. Não, o Paulo Correia solicitou a segunda discussão e o Reginaldo a... Não, tá certo. Tá certo. É que eu inverti. Projeto de Lei 96/2011, do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir por decreto crédito adicional específico no valor de R$ 1.093.579,84. Condição para aprovação, maioria simples, comissões permanentes elaboradas pela tramitação. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está... 96 está no meu aqui. Desculpa. Não é esse não, André. Projeto de Lei número 63, de autoria do vereador Francisco de Paula Silva, que inclui disciplina de informática no currículo escolar do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino e outras providências. Condição para aprovação, maioria simples. Comissões permanentes elaboradas pela tramitação. A Comissão de Justiça e Redação apresentou emendas, receberam cópia, está em primeira discussão o projeto. A emenda, não havendo oradores, está em votação primeiramente a emenda, favoráveis permanentes como estão os contra... Pois não? Esse aqui é do Dr. Francisco, que inclui a parecer do jurídico. Na verdade, já existe hoje e está só regulamentando, né? Não, essa emenda, ela está com... Esse não tem parecer da consultoria geral. Mas tem emenda da Comissão de Justiça. Tem uma emenda da Comissão de Justiça, eu pedi para o primeiro secretário ler a Vossas Excelências. Eu não tenho, porque já existe, né, na grade, os computadores e as aulas. Não, a disciplina não. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 591/2011, processo número 938/2011, projeto de lei 63/2011. Após analisarmos as informações... Espera aí. Essa musiquinha do Cipriano é uma beleza. Após analisarmos as informações prestadas pelo prefeito municipal de que a inclusão de disciplina de informática no currículo da escolar do ensino fundamental da rede municipal acarretará custo com pessoal, além do fato da disciplina em questão já estar inserida no conteúdo programático de outras disciplinas da grade curricular da rede municipal de ensino, esta comissão entende os elevados objetivos do insigne vereador. Vem manifestar pela normal tramitação do projeto, desde que seja aprovada a seguinte emenda. Emenda aditiva visando a inclusão de mais um parágrafo, que será o terceiro, com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Na impossibilidade de inclusão da disciplina isolada, o conteúdo programático da disciplina de informática poderá ser ministrado como tema transversal, como tal definido nos parâmetros curriculares nacionais pelo Ministério da Educação. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 6 de junho de 2011. Só para ratificar, né, que isso aqui é o que orienta exatamente os PCNs, determina que seja dessa forma mesmo. Então está em votação a emenda.
Primeiramente, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto já com a emenda acoplada. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Euripinho solicita apreciação. Não? Não? Desculpa. Não está pedindo nada. O projeto constará da ordem do dia da próxima sessão. Projeto número 96/2011 do prefeito municipal, que abre crédito adicional no valor de R$ 1.093.000, quórum necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes para tramitação. Essa é a primeira discussão do projeto. Não havendo oradores, está em votação. Favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Paulo Corrêa solicita apreciação a segunda discussão na mesma sessão. É regimental. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não, pois não, senhor vereador. Não. Esse é reforma de postinhos. Esse é reforma? Não, esse é da creche. Essa é da creche. Da creche. Acho que sim. Está em segunda discussão. É da creche. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Cipriano solicita apreciação da redação final. Regimental. Favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto que segue para o prefeito. Projeto em discussão única. Processo. Está com vistas ao senhor André. Processo 1912. Hã? Processo 1912, prefeito municipal que encaminha balancete de receita e despesa referente ao mês de junho de... Você vai discutir isso? Está em discussão. Com a palavra o vereador Cipriano. Gente, vamos embora. Estou passando mal. Bom, esse é o balancete da Prefeitura do município de Barretos. Nós preparamos, né? Acho que mais para também dar justificativa aos senhores vereadores, como é que está indo, né? Olha, abril de 2011, saldo do exercício anterior, 32.775. Obrigado, Paulo. A receita que entrou foi de 16.207.000. A receita extra-orçamentária, que é aquela que não consta do orçamento, normalmente são essas emendas que a gente consegue através de deputados, 970.000, um total de receita de 49.953.000. A despesa no mês de abril foi de 10.850.000. A extra-orçamentária de 2.747.949. Justifica a extra-orçamentária que, às vezes, é pagamento de algumas contas que passaram de um ano para o outro. E aí, como passou também os haveres, então tem que pagar a conta um pouquinho mais. Se vocês verificarem também, na saúde do município hoje, esse ano, quanto aos orçamentos, verificar que o arrecadado sempre é maior do que a despesa. Esse é o parecer que nós vamos votar agora. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra o voto do vereador André. Senhores vereadores, está faltando vereador aqui. Pela ordem, o senhor coloca em votação, a hora que o senhor vê que não tem a maioria, o senhor para a sessão e manda chamar os vereadores. Tem os vereadores aqui. É que eu tô achando que não tem nem não, quórum. Mas não tem os vereadores dentro do plenário. O senhor coloca em votação, a hora que não tem o número de vereador, suspende a votação e manda chamar os vereadores? Não, acho que tem vereador sim. Eu tô vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 10 vereadores, vereador. Eu só não vi aqui na minha frente, vereador, sei que tinha nem quórum. Tem 10. Tá, está em votação. Favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra os votos do vereador André Luiz, Rezec, Kiko Miziara e Dr. Francisco. Ó, por 4. Por 4. O balancete permanecerá na Secretaria da Casa à disposição aos interessados. Processo 501 do Instituto de Previdência do Município, também com
parecer de vistas ao vereador André Luiz Rezec, não emitiu parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela normal tramitação, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas considerou o parecer pela tramitação, está em discussão o balancete, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra os votos do vereador André, Francisco e Kiko. O balancete permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados e do Guilherme. O balancete permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. O justificativo de voto, vereador André Luiz Rezec. Só antes disso, é para o vereador Guilherme também votou contrário. Tá? Para constar. Eu vou justificar, porque quando eu disse ali no começo, quando aprovou o parecer do Tribunal de Contas, não pagou, continua não pagando e não vai pagar. Hã? Esse é da água. Processo número 501/2011, Instituto de Previdência do município com André Luiz Rezec, que não emitiu parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela normal tramitação. As comissões de Finanças, Orçamento e Contas darão o parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação. São favoráveis para essa comissão. Há oradores. Juninho, eu só peço licença. Desculpa. Então, eu peço licença a todos os vereadores, inclusive o pessoal que faz a ata, que para poder eu discutir o balancete do Instituto de Previdência, eu vou discutir todos, né? Todos os balancetes do Instituto de Previdência que estão hoje em votação para mostrar o que aconteceu, tá certo? Olha, este balancete do Instituto de Previdência de janeiro. A receita orçamentária foi de 1.467.000. A extra orçamentária... Peraí, não é isso, não? É esse mesmo. Houve uma despesa de 1.300.000. Se você verificar... olha, nós especificamos por item, né, para poder verificar. No regime próprio, deveria ter sido proporcional, mas foi apenas 79.000. No servidor ativo, 65.000. Faltou... a contribuição, aí está faltando a contribuição do município e do servidor. Olha o da prefeitura. Da prefeitura, o servidor da prefeitura foi apenas 125.000. Tá certo? O servidor da Câmara. Por que está zerado? Por que está zerado o servidor da Câmara, André? Porque, você sabe, em janeiro não tem dinheiro na Câmara. Esse dinheiro chega no final do mês e normalmente paga-se em fevereiro, você vai verificar. Do SAI normal, do Instituto de Previdência normal e dos inativos e do pessoal civil normal quanto a janeiro. Se nós verificarmos, não houve pagamento por parte da prefeitura, nem do servidor, nem o próprio. Pode falar? Bom, um fato interessante, nenhum do servidor que descontou do funcionário está pagando. Mas, então, tenho mais para frente para explicar, né? Que foi pago tudo de uma vez no mês só. Deixa eu demonstrar. Então, nesse mês de janeiro, quer dizer, vou votar contra o balancete, então. Não, o balancete está falando exatamente a verdade, não está? Ele mentiu em algum momento? Não mentiu. O balancete está falando a verdade. Tá certo? Te perguntar, aonde está no balancete, então, qual é a parte orientando, quando que se deve para a prefeitura, quando se deve para o instituto, quanto de despesa a receber com dívida ele tem? Não é assim que funciona, André. Esse balancete é mês a mês. É o que aconteceu no movimento do mês. Sim. Não é um movimento anterior. Mas essa é a minha pergunta. Não. Se você não pagou, ela gera um juro, ela gera uma correção monetária, eu sei. Ela gera tudo isso. E isso não está no balancete. Eu sei, olha, se você verificar... Mas está no balancete isso? Hã? É isso que eu estou questionando. Não, então, você não pode gerar no balancete um dinheiro que não entrou. Mas do mês passado você não pagou, devia estar aí. Então, mas não entrou, assim, a hora que entrar... mês passado tinha pago? Não. Do mês anterior? O mês passado tinha que estar aí o devedor do mês passado. Não é assim, André. Não é assim que funciona a sistemática, André. É mês a mês, André. Olha, então vamos lá, voltando lá, deixa eu explicar melhor, então, voltando. Não pagou, não tá, só tem o que recebe? Olha, quando vem aquele do final do ano, e que vem quando o pagamento, eu demonstro ali, quer ver? Preste atenção ali, olha. Qual que era a saúde financeira em janeiro? O que está acontecendo? Não estou apertando nada. Eu tenho que voltar, né?
Não estou apertando nada errado. Tem que voltar um. Olha. Volta, ele cai. Mais um. Não, anterior. Olha, 31 milhões o total da receita. O dinheiro, aquele saldo do exercício anterior, o que era? Nada mais era do que o dinheiro aplicado. Tá certo? Olha, nem mexi em nada. Ó, não mexi em nada. Pode passar para frente. Então, janeiro. Essas são contribuições intra-orçamentárias, ou da prefeitura arrecadado no mês, tá certo? 865 mil. O que é isso? Isso é a parte patronal, 865 mil. Do SAI, 112 mil. Pode continuar. Não, acho que não é isso, não. O que é isso aí? É que está passando, não. O que está acontecendo, gente? Não? O que é não? Então tá bom. Pode passar para frente agora. Fevereiro, olha lá. Fevereiro. Receita orçamentária, 2 milhões, André, 2 milhões 860 mil. Extra-orçamentária, 580.422. O que é receita extra-orçamentária? São os parcelamentos, às vezes o pagamento de juro. Então, no mês de fevereiro, olha lá, no mês de fevereiro pagou-se 2 milhões 860. Tá certo? Pode clicar? Olha, receita, regime próprio, 514 mil, do servidor ativo, 500 mil, do servidor da prefeitura, mais 421 mil. Da Câmara, 14 mil, do SAI, 55, do Instituto, né, de Previdência, 8 mil, do inativo, 12 mil, e do pensionista, 1.700. Pode clicar. Ah lá, na parte patronal, foi arrecadado 139 mil, da Câmara, do 28 mil, né? Esses 28 mil já se refere a 2 meses, viu, gente? É porque a Câmara não passou janeiro, então, é os 2 meses. Pode clicar? Pode ver que o do SAI é o mesmo valor, porque o SAI deu o valor certinho. Em fevereiro pagou o patronal? Volta, retorna para ele ver o fevereiro. Retorna. Mais um. Aí. O valor correto do patronal? Do patronal seria 800 e poucos mil. E dos funcionários? Do funcionário é aquele valor mesmo. É 421 mil? É 480 e pouco. Está um pouco a menos. Está um pouco a menos. Repassou um pouco a menos. Ali passou 500, você está vendo? Ó, e depois passou 421. Pode passar. Outro. Março. Receita, 8 milhões 364. Olha lá, ó, André. Olha quanto pagou quanto entrou em março. Tá certo? 8 bilhões. Tá? Extra-orçamentária, 997 mil. Que foi o valor de todo do Instituto para 39 milhões. Lembra que nós começamos o ano com 31 milhões? Então está ali, ó, os pagamentos atrasados. Clica para ele ver. Olha lá, ó. Olha o regime próprio, André. 981 mil. Servidor ativo, 963. Do servidor da prefeitura, 882, que aí já está pagando atrasado que estava devendo. Tá certo? Câmara, pode verifica da Câmara. Espera um pouquinho, aí está pagando janeiro, o que faltou de fevereiro. Isso. E março. Isso. Então não cabe, vereador. Não, março não. Março não está então pagando. Março não, também. aí não está pagando março. Então... Nesse aí está pagando só os atrasados. Todos atrasados. Continua, quer ver? Não, retorna, por favor. Verifica lá, continua. O servidor da Câmara continua sendo o mesmo valor. O do SAI, a mesma coisa. Tá certo? O que mudou para mais. Pode clicar. Olha lá, arrecadado. A parte patronal previsto para arrecadar 6.449.000. No mês de março já havia arrecadado 3.574.000. Certo? O da Câmara, 28. O do SAI, 113. Tá certo? Certo, André? Não. Pode clicar? Abril. Abril, as receitas extra-orçamentárias lá. De 1.278.000. Saldo do exercício anterior, 30 milhões. Nós já estamos com 40 milhões no Instituto de Previdência, Juninha. 40 milhões, você falou quase 40. Em abril, 40 milhões, 892 mil.
Pode clicar? Olha, não, no mês de março, desculpe, no mês de março foi pago. O que acontece? O mês de abril, volta para frente, pode ir para frente. O mês de abril, olha. O mês de abril, o que aconteceu? A prefeitura ficou de repassar em maio, até 20 de maio. Eu não vou mentir para vocês que eu não fiquei de entrar em contato depois para ver se foi feito o pagamento em maio, não sei. Então, estava devendo no mês de abril. Os parcelamentos, volta, que eu vou, deixa eu mostrar os parcelamentos. Receita extra-orçamentária. Corretamente? Corretamente, os parcelamentos. E por que cada mês é um valor diferente, estudando que o parcelamento é um valor fixo? Às vezes, nessa receita... Não é um valor diferente. É que na receita extra-orçamentária entra, às vezes, pagamentos de meses anteriores. Nossa. É isso. É no balanço, na receita extra-orçamentária. A receita orçamentária, André, não é feita somente do dinheiro de prefeitura. Vou dar um exemplo para você. O que é receita extra-orçamentária? Você pega um funcionário que era do regime de previdência normal, do INSS. Ele passou no concurso da prefeitura. Ele vem, a Previdência faz aportes referentes a esse funcionário. Existe essa obrigação de pagar, tá certo? Só para terminar, senhor presidente, pode continuar? Eu acho que são esses os balancetes. Pode clicar? Então, o que ficou devendo? O mês de abril, a prefeitura ficou de repassar tudo no mês de maio. Eu não sei, o Wander faz parte lá, Wander? Ainda? Hã? Não tinha pago o mês de abril, não, né? Não, né? Então, o que eles ficaram de repassar, o que me ligar, eu liguei, entendeu? Eu liguei para perguntar, eu vou dar a parte. Eu liguei para perguntar como é que seria a parte de abril, né? Porque até março estava certo, porque eles pagaram tudo uma vez. Como é que seria a parte de abril? Ele falou, nós vamos pagar até dia 20 de maio, né? Segundo, eu estou dando informação aqui, até dia 22 de maio não tinha pago. Aí eu dou meia culpa, né? Também é minha obrigação, tenho que verificar quando vinha o de maio, né? Aí eu tenho que perguntar, né? Não chegou de maio ainda, não chegou ainda de maio. Então, eles ficaram de pagar o de abril junto com o de maio. Correto. Agora, então, para falar que o balancete está correto, só falta uma coisa. O quê? A lei do Instituto ela é muito clara que quando o Instituto atrasa, tem uma multa de 10%. Isso. A multa de 10% não está lançada nenhum balancete. Existe toda no pagamento, se você verificar... Não, existe um valor de multa, mas não é 10%. Então, mas se você verificar em todos então, os pagamentos, tem multa. Ficou devendo um pedaço da multa também. Pagou Entendeu? uma parte, ficou devendo um pedaço. Vossa Excelência, como vereador, pode fazer um requerimento perguntando, então, né? Não, eu estou perguntando para Vossa Excelência, Olha, que analisou e está falando que o balancete está correto. Não, essa é a minha dúvida. Gente, o balancete está falando a verdade. Em algum momento está mentindo? Mas tem essa multa? Tem multa aí. O valor da multa correto bate? Ou também é só uma parte? Segundo eles, é o valor correspondente ao atraso. E, segundo eles, a verdade é a verdade absoluta. Não estou falando que segundo eles é a verdade absoluta. Eu não estou falando isso. Eu falei em algum momento isso. André, eu gosto muito de debater com você, mas você, ultimamente, anda querendo colocar a palavra nas bocas da gente. Não, eu não falei. Eu só estou fazendo... Você está precisando se preparar melhor. Você está dando volta no tema. Está precisando se preparar melhor naquilo que a gente vai debater. Não, Vossa Excelência está precisando Vossa Excelência é bom nisso. Nós discutimos sobre o Instituto na aprovação das contas. E desde então eu estou falando que não está pago. E agora está pago. Ah, pagou uma parte. Não. Tá virou pago. botequinho da esquina. Deixa eu explicar tudo de novo, que eu acho que o André não entendeu. Vou desenhar para você, André. Olha... Entendeu? Vou tentar desenhar para Vossa Excelência como é que... Vossa Excelência tem o tempo que quer, porque aqui Vossa Excelência é o dono mesmo do botequinho da esquina. Eu sou pobre, não tenho escola, só tem botequinho. Novo vereador Cipriano, seu tempo se esgotou. Eu quero mais 5 minutos. Eu peço mais 5 minutos. Regimental, está em votação o pedido de prorrogação por 5 minutos. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o pedido de prorrogação contra o voto do vereador Kiko Miziara. Mostra de novo, só para mim, o balancete de março. É para mim. Pela ordem, vereador André. Por favor, Carlos, deixa ligado. Nossa, Vossa Excelência está desligado. Não, eu pedi licença a todos os vereadores, sou vereador. Eu pedi licença a todos os vereadores, eu pedi licença até o pessoal da ata, eu pedi licença ao presidente, que eu ia demonstrar todos os balancetes juntos para evitar que gastasse mais tempo. E Vossa Excelência estava desligado, sabe? Não prestou atenção nisso. Não estou desligado. É que o regimento interno da casa... Mas eu pedi licença. Mas o senhor pede licença e rasga o regimento? Nós estamos discutindo um balancete agora. Vossa Excelência tem uma visão panorâmica de todos. Leandro, eu sei que você fica chateado, mas a partir de agora, cada balancete eu venho aqui e uso 10 minutos, tá certo? Então, eu tentei fazer da melhor maneira, você viu como é que fica, né? O que é, entendeu? Eu venho e uso 10 minutos. Eu tentei fazer do melhor.
né? Olha, março, tá aí, né? Retorna fevereiro. Pode voltar. Então, olha, em fevereiro, qual que era a saúde do nosso instituto? 33.611.000. Pode andar, né? Esses foram os pagamentos. Continua. Pode continuar. As receitas de março, olha lá, 8.362.064.000. Tá certo? Então, é isso que eu estou demonstrando para vocês. Os pagamentos foram feitos até março, acertou tudo em março. Abril ficou devendo, ficou de pagar, eu liguei para saber, ficou de pagar em maio, e segundo informações extraoficiais que eu estou tendo agora, não havia sido pago até dia 22 de maio. Então, eu vou verificar agora. Não chegou ainda, viu, gente? Não chegou ainda. Hã? Chegou? Não chegou nas minhas mãos ainda os balancetes, né? Os outros balancetes. Eu vou dar uma olhada depois, vou analisar. Todas as balancetes que eu tenho verificado têm sido pagas as multas, tá certo? As multas. Não cabe a mim, doutor Reginaldo, sentar e ficar calculando quanto que é a multa. Não é essa a minha obrigação. O senhor entendeu? Quando é a minha obrigação, está aí, tá certo? Então, hoje, a saúde passa para mim para abril. A saúde do Instituto de Previdência é de R$ 40.892.439. Hoje. O hoje que eu falo é abril, que é o que eu tenho na minha mão, que são os balancetes. Então, para mim hoje, os balancetes estão corretos, porque eles falam a verdade. A prefeitura não estaria devendo o mês de abril. Com a palavra, vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, é impressionante quando tem televisão, quando muda a coisa. Mas vamos discutir o balancete de janeiro. Como o Cipriano já disse, não foi pago a parte do servidor, o que, inclusive, se caracteriza em apropriação indébita, porque uma vez foi descontado do servidor público, e aqui não foi pago. Discutindo estritamente o mês de janeiro. O servidor foi pago uma quantidade irrisória, o que a prefeitura deveria pagar. Quando a gente vê em multa, tudo bem que a multa, que se presume aqui pela explicação do Cipriano, tinha que ser do mês passado, está se pagando uma multa de R$ 70 mil. E nunca se dá para saber, porque sempre se faz um pacote. E o pacote, inclusive, da vez passada, o próprio Cipriano falou que estava errado, demorou muito tempo para colocar, porque foi ver, porque, na verdade, o que pagava no mês não era o mês. Se pagava um tempo para trás, se pagava várias vezes para trás. E o que a gente está vendo é que acontece de tal forma. E não fica muito certo isso, porque a gente não consegue entender muito o que acontece com o Instituto. A única coisa que dá para chegar à conclusão foi o que eu disse antes. Não pagou em 2008, parcelou e não pagou. 2009, não pagou. 2010, não pagou e reparcelou de novo. E continua não pagando. Porque a gente vai pegar aqui, mesmo os parcelamentos, também pagou, mas também não pagou tudo. Pagou um pouquinho, botou um número aqui que pagou. Mas que não pagou o parcelamento inteiro, não pagou. Pois não, vereador Otávio. Vossa Excelência tem uma parte. Vossa Excelência já foi tão defensor do Instituto em outras épocas? Não, eu era contra. Inclusive, eu votei contra da instituição do Instituto. Por mim, ficava tudo no NPS, que aí quebrava o Brasil. Eu votei contra, viu? E foi instituído o Instituto em 1990. Eu era vereador. Votei contra. Mas eu só queria entender uma coisa. Desse tempo aí, 88 não pagou, 89, 90 não pagou, 2000 não pagou, tudo isso. Vamos admitir que não tenha pago. Quanto é que tinha no Instituto de dinheiro e quanto tem hoje? Não. Tem Doutor Otávio, vamos separar, separar algumas coisas. Não. Quando eu falo não pagou, vou explicar para Vossa Excelência. Não. Vou explicar. Não vou dar volta para explicar, não vou explicar de forma muito clara. Não tem pagou dinheiro. Os encargos mensais. Não pagou os encargos mensais. Tudo bem. Esses anos todos. Agora, o que a prefeitura pagou para o Instituto? O SAI paga, a Câmara paga, os outros entes federados pagam. E
de certa forma, a parte do servidor que desconta, de vez em quando se paga, se mantém mais em dia. Agora, a parte patronal, normalmente, não se paga. E, não obstante, não, paga uma parte. Como o próprio Cipriano disse, é na ordem de 200 mil, paga 120, paga 50, paga 60. E se comunica ao Ministério da Previdência, inclusive para fins de CRP, que pagou. Paga. Infelizmente não, porque a gente deveria estar fazendo isso, e já faz muito tempo que eu faço isso, que é uma das funções da Câmara fiscalizar. Mas, infelizmente, o que acontece é isso. E eu tenho vindo dessa tribuna e brigado exatamente por causa disso. Não se paga, se encaminha essa informação que simplesmente pagou. Pagou, mas não pagou o que devia pagar. E, com isso, nós vamos dizendo. Daí chega no final do ano, se faz um acordo. Os últimos 3 anos nós votamos esses acordos aqui, se faz o acordo, parcela, não se paga o acordo, chega no final do ano, faz outro acordo, para inglês ver, para emitir a CRP, a Certidão de Regularidade Previdenciária. Nunca paga, faz um acordo, empurra com a barriga, faz um acordo. A última, se não lembra, inclusive essa sim, Vossa Excelência votou a favor, de jogar para os próximos 8 prefeitos a dívida que se existia. Para que pegasse a nova CRP, uma vez que já estava sujo, porque de tanto e tanto acordo, e nunca se pagou nada. O valor só aumenta. Se fala, paga e não paga. E é esse a questão. Inclusive, existe uma liminar em vigor do Dr. Macades, a segunda uma ação popular de minha autoria, que determina pagar sob pena de multa pessoal de R$1.000 por dia, que está em fase de perícia. Essa liminar existe há 3 anos, ela é descumprida mensalmente, como aqui mesmo o Cipriano começa. Agora, o juiz entendeu que deveria fazer uma perícia, e o mais grave, doutor Otávio, Vossa Excelência, que o dia que soubesse alguma coisa desabonasse, Vossa Excelência devia dar uma olhada nesse processo. Porque o documento juntado nos autos, e quando eu questionava, a prefeitura juntava um documento falando que estava pago. E daí, como que está sendo a perícia? A perícia pediu os extratos bancários do Instituto. E daí a gente vai ver que o balancete não é de verdade, não. Porque não bate com os extratos bancários. É só a questão de mais um tempinho. Porque essa perícia está para ficar pronta. A hora que a perícia judicial for pronta e for homologada, daí se o senhor falou que só faltava alguma coisa para ver, que é desonestidade, essa perícia vai comprovar. Porque o que nós estamos aprovando no balancete aqui, e eu continuo falando que está errado. Sim, porque pegou, mas falsificou um documento para falar que estava pagando o que não paga, para enganar a Câmara, para enganar o Judiciário e para enganar a população. Se isso não for desonestidade, não, desonestidade, falsificar um documento para o Judiciário, falsificar um documento para a Câmara, não é desonestidade? Não, eu estou perguntando para o senhor. Se realmente tudo que está aqui for mentira e comprovado por uma perícia judicial, o senhor acha que não é desonestidade? Ah, depende de quem fez? Não. Quem fez? A Prefeitura Municipal de Barretos. Quem responde pela Prefeitura de Barretos é o prefeito. Mas isso quer dizer que, nas duas, na melhor das hipóteses, é muito bobo. Claro que não. Claro que não. Não precisa apontar para mim. Inclusive, nessa ocasião, eu votei contrário às contas e o senhor votou favorável às contas. Porque depois que ficamos sabendo, o senhor aprovou as contas. Eu votei contrário. Essa é a diferença. Hã? Não, mas eu, inclusive, apresentei no Data Show todas as notas, o vereador Nobre vereador colocou, Otávio, por a favor, comissão... fecha o microfone para que a gente possa constar em ato. A comissão veio e mostrou... Então, todo mundo tinha conhecimento. Eu até concordo que ninguém é obrigado a agir quando não se tem conhecimento. Agora, quando se tem conhecimento e não quer se ter conhecimento e vota sem o conhecimento, daí já é outro departamento, vereador Otávio. Com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência. Eu acho o seguinte... O que eu estou denunciando aqui, Vossa Excelência, era vereador no outro mandato comigo, do outro mandato escutável dessa tribuna aqui, falar de Instituto de Previdência, Instituto de Previdência, Instituto de Previdência, é justamente isso.
E daí eu segui o conselho de Vossa Excelência e fui para o fórum. E entrei com uma ação popular. O juiz me deu razão e deu uma liminar. O Tribunal de Justiça manteve a liminar. E a prefeitura continuou mentindo, 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 mentindo. Exatamente, não. Exatamente. E daí... Com certeza, é um procedimento criminoso. Vai, então. Agora, e infelizmente, a gente, os vereadores que deviam tomar atitude, não estamos tomando até hoje. A gente está abrindo mão do principal motivo de existir o Poder Legislativo. Essa é a realidade dos fatos. E por isso que meu voto é contra o Instituto, esses balanceios do Instituto. Porque realmente o que acontece no Instituto, todo mundo depois fala assim, ah, mas quebrou, e agora o funcionário? Agora o funcionário, a culpa está aqui. E não fala que ninguém avisou, não. Porque tem no mínimo 6 anos que eu falo e vou continuar falando todo balancete. Daqui a pouco eu volto para o de fevereiro. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado contra os votos dos vereadores Kiko Miziara e André Luiz Rezec. Processo número 694/2011 do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete da receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2011. Quórum necessário, maioria simples. Com prorrogação de vista ao vereador André Luiz Rezec. O vereador emitiu normal tramitação. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas dará o parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete. Com a palavra, o vereador André Luiz Rezec. Não precisa gravar porque é filmado. Inclusive, eu estou falando por causa disso, porque é filmado, é importante ficar que alguém falou. Porque depois fala que não... E aqui a gente vem de novo, exatamente nas mesmas coisas. Dá para gravar pelo menos há uns 6 anos, né, Otávio? Seria até interessante, acho que na próxima sessão eu vou trazer daquelas sessões ainda, quando foi reformar o plenário da Câmara, foi lá no Sindicato da Alimentação ainda, que foi as primeiras que começaram a ser filmadas. Começou a ser filmado lá, vereador. E naquela época eu estava falando, no Instituto de Previdência não paga. Porque hoje o Tribunal de Contas falou que desde 2098. Eu estou falando um pouquinho antes. Vota-se ano por ano, como agora a gente vai discutir o mês de fevereiro. Fevereiro, segundo Cipriano, era 800 e pouco, por volta de 800 e poucos mil, pagou 421 mil. Ou seja, deixou de pagar 421 mil. O servidor, pela lógica, deveria ser um pouco menos da metade. Então, deve ter sido, porque nos autos não consta qual o valor da folha para a gente chegar ao valor correto, deve ter sido pago um pouco mais. Está correto, Cipriano? Eu não tenho essa informação. Foi pago um pouco mais de coisa. Daí a gente chega na parte mais interessante. Multa. Se em janeiro não pagou, em fevereiro deveria se ter a cobrança de multa. E qual que é o valor da multa no mês? 0. 0, 0, 0 e 0. O parcelamento de 240 parcelas, o arrecadado no ano foi de 260. Considerando que pagou 239, tem uma divergência no valor de um mês para o outro mês. Porque em 2 meses deveria ser a metade num mês, a metade no outro mês, porque o valor é fixo. E não é o que acontece aqui. Ou seja, há uma inconsistência. O que não ocorre no parcelamento de 60 coisas, que esse sim, aparentemente, porque não há o valor da folha, e deveria haver o valor da folha até para que se calculasse, pudesse saber o valor exato,
Não tem. E o pagamento, o terceiro parcelamento, também há sérios indícios de erro ou de alguma coisa. Por quê? Se no mês 2 foi arrecadado 215 e só pagou 107, tem uma diferença. E os parcelamentos, eu torno a repetir, são valores fixos. Então, se há uma divergência em 2 meses não é a metade, algum dos 2 meses não se pagou integralmente os parcelamentos. Inclusive, esses parcelamentos se referem, muitas vezes, ao parcelamento, inclusive, de 2008, que falou que não pagou porque parcelou. Parcelou, mas não pagou. E a gente volta em todas as multas zeradas. É exatamente por isso que o que acontece? Vou votar contrário ao balancete, porque primeiro a gente deveria, e fica até uma sugestão ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, que peça a informação do valor da folha para que possa ser comparado o valor exato. E a gente saber exatamente quanto deveria ter pago e quanto não deveria ter pago. Porque, como eu disse, não dá para ficar nessa história como se fosse o botequinho da esquina. Se paga o que acha que deve se pagar e não o que se tem que se pagar. E quando se paga a diferença, não paga multa, não paga juros, não paga correção, não paga nada que é estipulado por lei feita por essa casa. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por maioria de votos contra os votos dos vereadores Kiko Miziara, André Luiz Rezec e só. E Dr. Francisco. Permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Não, foi 4-3. O vereador Cipriano estava dentro do plenário, ele não estava lá de fora. Senão, se fosse meu voto declarado, seria contrário. Processo número 1112/2011, Instituto de Previdência do Município de Barretos, encaminha balancete, receita e despesa referente ao mês de março de 2011. Quórum necessário, aprovação, maioria simples. Com prorrogação de vista, ao vereador André Luiz Rezec. O vereador emitiu parecer pela normal tramitação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete. Com a palavra, o vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, volto novamente para fazer a mesma discussão. O servidor da prefeitura se pagou 930, ou seja, os antigos e não do mês, segundo a informação do presidente, como da parte patronal. Friso de novo sobre os parcelamentos. Os parcelamentos, de novo, têm um valor, tirando o segundo parcelamento de 60 meses, um valor diferente dos outros números. Então, como que pode estar pago corretamente se não consta aqui? E daí nós pegamos as multas. Multa de mora das contribuições patronais, 0. Como que pagou os 2 meses? E, aliás, o Cipriano, seria bom você que gosta de cobrar também, que os vereadores prestem atenção. Se no mês de março de 2011, se pagou a contribuição do mês de janeiro e fevereiro que não tinha sido pago, como a multa da contribuição patronal é 0. Se não se pagou a multa, não está paga a coisa. Existe uma regrinha no direito civil, e todos os advogados aqui sabem, Vossa Excelência também sabe, básica: se você não paga a conta não está paga.
Se não se pagou o juro, não está pago. Está zerado. Como se pagou as contas de janeiro e fevereiro com 0 de multa? As contas não estão pagas. E daí, a gente olha, e quando eu disse a diferença da televisão, eu disse isso, porque eu estou falando para a parede e para a filmadora. Quando muito doutor Otávio olha para cá. Não, estou falando, Mas o que acontece? Não se paga. E o que é pior, ninguém quer saber. Todo mundo finge que é com a parede. O que acontece com o Instituto de Previdência. E depois fala, não, mas o funcionário. Realmente. Todas essas filmagens, tudo isso aqui, vai servir para um dia no futuro mostrar. É por isso que não tem aposentadoria. Está aí. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por maioria contra os votos dos vereadores André Luiz Rezec, Kiko Miziara e Dr. Francisco. Processo número 1458/11 do Instituto de Previdência do município de Barretos encaminha balancete da receita e despesa referente ao mês de abril de 2011. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com prorrogação de vista ao vereador André Luiz Rezec. O vereador não emitiu parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela normal tramitação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exará o parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete. Com a palavra, o vereador André Luiz Rezec. Bom, como a gente viu, não pagou janeiro, não pagou fevereiro, não pagou março e também não pagou abril. Abril, contribuição do servidor ativo. No mês, 105 mil, quando deveria ser por volta de 850, segundo a informação do Cipriano. Eu não possuo essa informação. A contribuição do servidor, 88 mil, ou seja, novamente descontou do servidor público e não pagou. O que o doutor Otávio, como criminalista, sabe que configura até apropriação indébita, porque foi descontado o dinheiro do funcionário e não foi pago ao Instituto. Pois não, vereador Cipriano, Vossa Excelência tem uma parte, ao contrário de que não me deu, mas eu dou uma parte. Não, mas nessa parte agora, se Vossa Excelência não pediu, quando pediu, falou sim, na parte do orçamento, está enganado. Olha, eu só gostaria de lembrar o seguinte, eu fiz uma conta errada, eu falei 850 mil, não. O regime próprio, se Vossa Excelência verificar, 8.550.000. Esse valor deve ser dividido em 12 parcelas, porque é mensal, 12 parcelas. Então, deve dar uns 700 mil. Desculpa, não entendi. Aqui, ó, quando você pega ali abril, se você está Sim. abril, regime próprio, quanto que é? 8.550.000. Esse é o previsto por ano. Não, tá? mas... Então, quanto que tem que pagar por mês? Divide 8.550.000 por 12, o que dá mais ou menos 700 e poucos mil. Eu não gostaria de fazer essa conta dessa forma, porque quando o orçamento foi feito, e esse previsto foi previsto no orçamento, há mais de um ano atrás. Então, com certeza, esse número se aproxima, mas não bate. Esse número, com certeza, vai ser maior. Agora, se eu for fazer serviço de vereador que Vossa Excelência quer, eu vou ter que ficar morar o dia inteiro na prefeitura. Então, vou fazer o seguinte, vou pedir para alguém sair da Comissão de Finanças, Vossa Excelência vem comigo para a Comissão de Finanças, nós vamos trabalhar junto. Olha, se Vossa Excelência relembrar, inclusive eu votei contra pela distorção partidária, que usou 2 de um bloco e nenhum outro. Eu, inclusive, impugnei a eleição da Comissão de Finanças no dia da votação, exatamente por isso, porque quis fazer uma comissão chapa branca. E isso eu disse no dia. Sim, Vossa Excelência está com memória curta. Basta Vossa Excelência pegar o dia da votação das comissões e vai ver, inclusive, que eu questionei exatamente isso e disse mais. E disse que viria... Vou continuar discutindo o assunto que é pertinente, em vez de ficar discutindo isso. Entrei. Não, esse não. Ainda não. Bom... Eu vou discutir o assunto, doutor Otávio, porque eu sou um cobrador disso, que se discuta aqui na tribuna o assunto. E o assunto é o balancete do Instituto de Previdência referente ao mês de abril. Então, vamos falar sobre o balancete.
Então a gente vê, não pagou o do servidor que devia pagar. Tirou o dinheiro do funcionário, enfiou no bolso de alguém, porque o Instituto não pagou. Vamos pegar os 3 parcelamentos existentes até então. Tirando novamente o terceiro, a gente não entende o que aconteceu, porque muda-se os valores. Daí nós chegamos à questão de juros e multas. As multas e juros, somente nesse mês se pagou R$100 mil de multa e juro. Ou seja, isso referente às contribuições de funcionários. Porque é referente às contribuições do dinheiro que embolsou do funcionário, porque isso é apropriação indébita, porque descontou do funcionário, deveria recolher para o Instituto, essa não pagou até agora. Essa multa não foi paga até agora. De 2, 3 meses que nós estamos vendo, não pagou. Daí você pagou tudo e não pagou no mês, e posteriormente não pagou também. Então, cadê o dinheiro da multa? Essa é a minha pergunta. E eu até lamento muito que falar, mas isso não é minha função ver. O dever da comissão é saber o que está acontecendo, porque hoje eu entendo isso de Instituto, e o que eu estou vendo aqui do Instituto mês a mês e discutindo balancete a balancete é exatamente isso. Ou seja, não paga-se, não paga nada do que deve. Instituto de Previdência, 98 foi rejeitado pelo Tribunal de Contas, aprovado por um órgão político que é a Câmara. De lá para cá, continua-se não se pagando, continua não pagando, e aqui o balancete é a prova disso. E quando paga, não paga o que deve, paga uma parte e finge que foi pago. Esse é o grande problema do Instituto de Previdência. Continua em discussão. Gostaria de falar daqui que eu procurei saber sobre por que o valor do parcelamento, às vezes, ele difere de um mês para outro. É porque, às vezes, no parcelamento é obrigado a se pagar o juro e multa na hora. Então, o que acontece? O Instituto não tem mandado para nós discriminado o valor do juro e multa. Ele paga, vamos supor, tem mês que a prefeitura paga em dia, aí vem um valor menor. Vamos supor, noutra vez ela tem um juro, tem multa, vai o valor um pouco maior. Então, aparece esse valor um pouco maior, foi o que me foi informado. Deixa eu só terminar. Quanto ao regime próprio, o que eu quis explicar é o seguinte: no valor, quando é feita uma previsão orçamentária de 8.550.000 do que deveria ser do servidor ativo, 8.300.000. Então, divide-se esse valor por 12. O da prefeitura são 2 valores, por quê? Porque a prefeitura paga exatamente o dobro, entendeu? Então, divide esse valor por 12 e dá o que a prefeitura tem que pagar. Por isso, esse valor dessa forma, tá certo? Então, o que me foi informado sobre parcelamentos é, por exemplo, venceu hoje, a prefeitura não pagou, vamos supor, 229 mil, um exemplo, era hoje. Ela pagou daqui 10 dias, então ela tem que pagar o juro e multa em cima disso, e o Fred não tem separado os valores. Ele coloca o valor total e pronto. Vou cobrar do Fred para que separe esses valores e coloque o que foi pago diferenciado. Então, por isso que está diferenciando, porque, segundo eu busquei informação agora, o Fred está colocando tudo junto e não está separando. Gostaria de me dar uma parte? Opa! Então, quando nós aprovamos, inclusive, os últimos balanços, depois que começou a vir para a Câmara, tinha uma questão muito séria que o Ministério da Previdência mandou voltar, determinando que se colocasse uma cláusula que, se não pagasse, ia ter o vencimento total, o juro e a retenção do ICMS. Nós aprovamos essa cláusula porque o Ministério da Previdência não aceitava devido ao histórico de calote da Prefeitura. E por que não se cumpre o acordo? O que tem em cima desse parcelamento que foi feito aí é que o valor sairia do Fundo de Participação do Município, né? Daquele valor que seria retido, não é isso? Não, tem do vencimento antecipado em caso de atraso de uma parcela, que foi uma exigência do Ministério. Vossa Excelência pode confirmar. Tá, ok. Agora está explicado porque os valores diferenciados no parcelamento. Né? Está explicado que não cumpre o acordo também. Mas, olha, só para terminar, senhor presidente, a gente assusta de falar assim, não paga, vai falir. Eu queria ter uma empresa dessa, senhor presidente, que quando alguém não paga, ninguém paga, não paga mês nenhum, e de começo do ano muda de 30 milhões para 40 milhões. Se eu tivesse uma empresa dessa, né, que em 6 meses
aumenta o capital de 30 para 40 milhões. Sem pagar, tá jorrando dinheiro, tá aparecendo dinheiro de algum lugar, Era para não estar deu a quanto? parte. Era para estar quanto? Né? Então, era para estar bastante, né? Se os outros prefeitos também tivessem pagado, né? Tem outros também que não paga só para ele. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis